Bom, pessoal, então a gente vai fazer agora um exercício de hidrologia em que a gente vai usar o Excel para calcular uma estatística de uma série de vazões que é muito utilizada em gerenciamento de recursos hídricos. Vários órgãos gestores estaduais usam essa vazão como uma medida da disponibilidade hídrica de um rio. E essa vazão é a Q710, tá? A gente vai calcular a Q710 para essa série de vazões do Rio Descoberto, que é um rio que fica no Distrito Federal, entre Distrito Federal e Goiás, e é um rio importante para o abastecimento do Distrito Federal. E eu consegui aqui uma série de vazões com uma extensão relativamente boa. Eles têm dados desde junho de 78 até fevereiro de 2007, dados diários, sem falhas, né? Então, isso é o primeiro requisito para cálculo dessa Q710, a gente ter uma série de vazões diárias e preenchida, né? Sem falhas. Não digo sem falhas, mas a gente tem que olhar um pouco e garantir que ela não tenha falhas no período mais seco do ano, né? A Q710 é uma vazão de estiagem, então a gente precisa de estatísticas do período de estiagem. Nesse caso aqui, embora o dado só comece no mês de junho de 78, o período de estiagem aqui em geral é de agosto, setembro, né? Então, provavelmente esse mês de 1978 ainda seria aproveitável aqui, né? Porque como a gente vê, a vazão vai diminuir aí até fim de agosto, quando ela até setembro, aí em outubro que ela vai começar a aumentar de novo. Então, nesse caso, daria para aproveitar, mas a gente tem que olhar um pouco. Se eu tiver falhas coincidindo com o período mais seco do ano, é melhor descartar esse ano e não aproveitar. O que é a Q710? Por definição, a Q710 é a mínima média móvel de 7 dias com 10 anos de tempo de recorrência, ok? Então, eu preciso, a partir desses dados diários, inicialmente calcular uma média móvel de 7 dias e depois aplicar uma distribuição estatística em cima dessas mínimas que eu achei para daí obter a minha Q710. Então, um roteiro simples seria mais ou menos isso aqui. Primeira etapa, obter uma série de vazões diárias com uma extensão razoável, né? Eu sugeri aqui pelo menos 10 anos, mas o ideal mesmo seria uns 20 anos, né? 20 anos de dados diários. Sem interferências antrópicas, isso também é uma coisa importante. Às vezes o pessoal quer tirar Q710 de um rio que está jusante de uma barragem de regularização, por exemplo, ou de um rio que tem muita captação a montante, então ali a gente não está mais medindo as vazões naturais do rio, e sim já uma coisa modificada. Então não dá para calcular uma estatística como essa, né, a partir de uma série que tenha muita alteração antrópica, né? Então, se você precisar fazer uma Q710 num rio que tenha alguma interferência, você tem que naturalizar ela de alguma forma, né? Tem que modificar essas vazões para que elas correspondam àquilo que teria acontecido no rio se não tivesse nenhuma interferência. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, calcula as médias móveis de 7 dias dessa série. Terceiro passo, calcula as mínimas médias móveis de cada ano, ou identifica as mínimas de cada ano dessa série de médias móveis. Quarta etapa, a partir das mínimas anuais, aplica uma distribuição estatística. Nós aqui nesse exercício vamos aplicar a distribuição de Gumbel, ok? A distribuição de Gumbel ela tem dois parâmetros, que é a média amostral e o desvio padrão amostral, né? Então,
Nesse caso, a gente vai calcular a média e o desvio padrão amostral e aplicar a equação de Gumbel, que eu mostro aqui no slide. A distribuição de Gumbel ela muda se eu estou calculando para máximas ou para mínimas, né? Então, nesse caso, eu estou calculando para mínimas e ela tem essa cara, né? A probabilidade de um evento ocorrer num ano qualquer, ela tem essa cara aqui, onde eu tenho um parâmetro B que depende de S, desvio padrão, e X barra, que é a média amostral, né? E depende de X, que é o valor cuja probabilidade de ocorrência eu quero calcular. No caso, nós vamos usar a distribuição dessa forma, porque a gente conhece a probabilidade e, portanto, conhece o tempo de recorrência. No nosso caso, o tempo de recorrência vai ser 10 anos, que é Q7 10. E aí a gente quer calcular qual é a vazão X que corresponde a esse tempo de recorrência, conhecendo a média e o desvio padrão. Ok? Então, vamos até copiar essa fórmula aqui para a nossa planilha, para a gente ter ela aqui do lado. Ok? Vou colar ela aqui. Então, primeiro passo, eu tenho minha série de vazões, vou calcular as médias móveis, tá? Como é de 7 dias, eu vou vir no sétimo dia aqui e calcular a média dos últimos 7 dias, ok? Então seria a média desses 7 valores, ok? E aí ele calculou uma média dos últimos 7 valores. Agora eu posso estender essa forma para todos os demais valores e ele vai movendo essa média para baixo. Por isso é uma média móvel, ok? Então vamos ver aqui no ano de 78 a mínima média móvel foi de, vamos ver, foi de 1,06, ok? A mínima média móvel do ano de 78 foi 1,06 metros cúbicos por segundo, que foi a média desses 7 dias aqui, ok? Foi o período mais crítico desse ano, né? E assim por diante. Se eu andar para 1979, eu vou também identificar, e em todos os anos seguintes. Então, para eu não ter que fazer essa identificação manual, eu vou usar o Excel aqui de uma forma inteligente, que vai ser o seguinte: vou fazer 1978, 1979 e vou estender isso até 2006, né? Porque 2007 a gente viu que os dados só iam até fevereiro. Então fevereiro é uma época úmida do ano, então 2007 eu vou desconsiderar, ok? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer identificar nessa coluna só as médias móveis do ano de 78. Depois, na coluna seguinte, só as médias móveis de 79. E assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Se o ano dessa data aqui, e aí eu vou travar a coluna, né? Se o ano disso for igual a isso, então me retorne o valor da vazão. Se não, não retorna nada, ok? E aí eu tenho que travar, né? Então aqui eu vou travar a coluna, aqui eu vou travar a linha e aqui eu vou travar também a coluna, né? Vamos ver se isso vai funcionar. Então, os dados de 78 ele identificou todos. Agora eu vou passar para 79. Vamos ver se vai funcionar. Copia
Então aqui, quando começou o ano de 79, ele identificou e passou para a coluna correta, ok? Agora a mesma coisa eu vou fazer para todos os demais aqui, até 2006. Aí eu vou ficar com uma matriz bem grande aqui, né? Isso, tá vendo que à medida que eu vou subindo, as colunas vão se deslocando aqui, ok? Agora eu vou criar uma linha adicional aqui, onde eu vou pedir para o Excel identificar qual foi o menor valor desse ano, a menor média móvel desse ano. Então, a função aqui é min, acho que é essa a função, mínimo dessa coluna, ok? Não é esse o nome, então é mínimo. Cada Excel tem uma função diferente. Então aqui, como a gente tinha identificado já, o mínimo foi 106. Agora vou estender essa mesma forma para todos os anos. E com isso eu achei o conjunto de mínimas, médias, móveis anuais. Ok? Vamos copiar isso aqui. Não, nem precisa copiar, tá? Porque o que nos interessa é a média e o desvio padrão. Isso é o que precisa para aplicar o Google. Então, x barra ES. O x barra vai ser quem? Vai ser a média desses 20 e tantos valores, né? Então a média foi 0,71 e o desvio padrão tem uma função que chama desvio padrão amostral que vai me calcular aqui. Então a média das mínimas de 7 dias é 0,71 metros cúbicos por segundo e o desvio padrão é 0,36 metros cúbicos por segundo. Pronto, agora está fácil de eu aplicar o meu distribuição de Gumbel, de mínimos, né? Então, eu quero saber qual é o valor que corresponde ao tempo de recorrência de 10 anos, considerando que a média é isso e o desvio padrão é isso. Né? Tá fácil. Então, aqui meu x vai ser x barra mais 0,45. Aliás, vai ser isso vezes 0,45 mais 0,7797 multiplicado por logaritmo do logaritmo. Quem é TR? 10, porque eu quero aqui 710. Então, 10 dividido por 9, correto? Fecha, fecha e fecha. E pronto, achei a Q710 aqui. Q710 nesse caso é de 0,24 metros cúbicos por segundo. Essa é a mínima média móvel de 7 dias com 10 anos de tempo de recorrência. Faz sentido isso? Vamos ver. Essa vazão ela é bem baixinha, né? Uma vazão de estiagem. Quantas vezes ocorreram vazões iguais ou menores do que ela? Ocorreu aqui em 2006, em 2003, 99, 98. Então ocorreram aí 4 vezes num período de quantos? De 29, é isso? 29 anos, ocorreram 4 vazões, 4 vezes uma vazão menor do que isso. Faz sentido, né? Faz sentido. Não é, se fosse uma distribuição empírica, seriam 4 ocorrências em 30 anos, né? Então seria um tempo de recorrência um pouco menor do que 10 anos. Né? Mas o importante é que são vazões baixas e que poucas vezes ocorreram no histórico médias móveis inferiores a isso que a gente calculou. Ok?
Desse jeito fica bem fácil de calcular que é 7/10 e fica bem intuitivo e didático, ok?